Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos, sou mais conhecido como Bomba. Hoje a gente vai trabalhar a parte de juros compostos. Para vocês entenderem direitinho essa parte, pessoal, é interessante que vocês já estejam entendendo juros simples e conheçam também um pouco de porcentagem, tá certo? Então, gente, é um prazer muito grande para mim estar podendo estar aqui mais uma vez com vocês e espero que vocês possam estar curtindo aí, tá? Que se inscrevam no canal. Eu vou postar outros assuntos ainda. O próximo assunto vai ser a parte de desconto bancário, taxa, tá certo? A parte de amortização, que cai bastante aí nas provas de 6 gramas, ok? Então vamos lá. Hoje o assunto é esse, ó. Juros compostos. Então, o que é os juros compostos? Ó, os juros compostos são a prática de juros sobre juros. Eles são muito utilizados pelo sistema financeiro, pois oferecem maior rentabilidade se comparados a juros simples. Então oferece maior rentabilidade, por isso que ele é mais usado no sistema financeiro, ok? Então, ó, aí vocês têm o seguinte: investimento de R$200, a taxa de 10% ao mês. Aqui, ó. Vou botar aqui a canetinha. Então, ó, investimento de R$200, a taxa de 10% ao mês durante 5 meses. Então, isso aqui dentro de juros simples. Olha como é que fica. Ó. R$200, a taxa não é 10%. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que cada mês que passa, ó, daqui, que é os R$200 que ele tem, para o primeiro mês, vai ser incorporado 10% do que tem aqui. E tem aqui, né, R$200, então vai ser 10% de R$200. Ó. Uma forma de calcular 10% de R$200. Ó. 10%. A preposição na matemática é a multiplicação, ó, 10% de R$200, ok? Que é equivalente a 10% de 200. Multiplicação de fração, ok? Cancela o número de cima com o número de baixo. 10 vezes 2 dá quanto? Dá 20. Então, ó, vão ser incorporados R$20. Você fica com 220. Se for somar, ó, aqui, do primeiro para o segundo mês, eu tenho que somar também mais 20. Ou seja, no juros simples, sempre vai ser 10% do valor inicial, ó. Certo? Sempre vai ser 10% de 200. 10% de 200 não é 20? Então, no próximo mês, no segundo mês, ele vai ter 240. Que mais 20 dá quanto? 260. E assim sucessivamente, tá? Já o juro composto é diferente, pessoal. Qual é a diferença do juro composto? Ó, note que no primeiro mês é a mesma coisa. Ó. No primeiro mês não tem diferença nenhuma, tá? Sempre vai ser isso, ok? Primeiro mês, juro simples e juro composto são iguais, tá ok? Então, ó, R$200. Aí eu vou acrescentar 10% de R$200 que a gente já sabe, que calculou aqui, ó, é R$20. Então, mais R$10, ou mais R$20, que dá 220. Sendo que agora eu vou calcular 10%, mas esses 10% que eu vou calcular não vai ser mais sobre esse valor. Ele calcula sempre pelo valor que você tem no momento anterior. Então, para encontrar o segundo mês agora, eu vou calcular 10% do que eu já tenho, que é quanto? 220. E não mais em cima do valor inicial como era no juros simples, tá bom? Por isso que é chamado juros sobre juros, né? Ó, juros sobre juros. Então, ó, 10% de 220, quanto é que é? 10% de 220. Opa. Isso aqui vai dar 10% de 220, né? Pode cancelar o zero de cima com o de baixo, porque só existe multiplicação entre os termos, que dá 22. Então, ó, 22, em vez de ser mais 20, ó, vai ser mais 22. Então já aumentou um pouquinho, por isso que rende mais. 22 mais 220, 242. Aí eu já vou fazer 10% de 242, que dá 24,2, que já é maior do que foi somado anteriormente, e assim sucessivamente. Então, isso é o juro composto. A fórmula de juro composto é montante igual a capital, 1 mais I, que é a taxa, sendo que em vez de multiplicar por T, eleva por T. Parece com a fórmula do montante do simples, né? Sendo que em vez de multiplicar, eleva, tá bom? Então, bora lá, gente. Vamos aí para o primeiro exemplo. Vamos ver aí como é que vai ficar. Ó. Qual o juro composto produzido por um capital de R$120 que ficou investido durante 3 meses a uma taxa de 10% ao mês? Então, qual o juro composto produzido por um capital de R$120? Então, bora ver aí como é que vai ficar isso. Ó. Aqui a gente tem o seguinte, ele quer saber o juro composto, né? O capital sempre faz isso, esse resuminho. Ó. 120, ele dá aqui o tempo. São 3 meses, isso aqui é essencial, gente. E a taxa é de 10% ao mês.
tá? Aí ele quer o juro composto. Bem, a gente calcula o montante. Depois que a gente achar o montante, é só lembrar que os juros é montante menos capital. O capital ele deu, aí eu acho os juros. Só achar o montante, tá bom? Então, ó, a fórmula de montante a gente já viu, né? Que a gente só usa essa fórmula para o juro composto. A outra dá muito trabalho. Então, montante vai ser igual ao capital, que é quanto? 120. 1 mais a taxa, que é quanto? 10% na forma unitária é 1. Não esqueça, ó, 10%, forma percentual. É a mesma coisa que 10 sobre 100, 10%. Que é a mesma coisa que quanto? 0,1. Só para vocês verem uma coisa, ó, deixa eu colocar aqui. Falando um pouco de porcentagem, eu vou dar uma aula disso ainda, tá? Na parte de matemática básica, mas só para vocês terem a ideia. Porcentagem veio desse nome, ó, persecto. Depois ficou apenas secto. Depois abreviaram CTO. Escrevendo rápido CTO, olha o que aconteceu. Escrevendo rápido CTO, virou o que a gente conhece hoje, ó. Tá certo? Daí que vem esse símbolo. Então, ó, persecto significava 10 partes, persecto, partes de 100. Isso aqui significava, certo? Então, ó, aqui eram partes de 100. Então, ó, quando tinha 10%, eram 10 partes de 100, que dividindo é 0,1. Isso aqui a gente chama de taxa percentual, isso aqui a gente chama de taxa unitária, tá bom? Então, né, em todas as outras fórmulas da financeira, a gente usa taxa unitária, tá? Lembrando que o resultado também vai ficar na forma unitária. E o tempo, ó, é 3. Então, vamos lá. O montante vai ser igual a 120. 1 mais 0,1, que dá 1,1 elevado a 3. Montante vai ser igual a 120. Aí é ruim fazer esses cálculos, né, gente? 1,1 elevado a 3. Isso é rotineiro em matemática financeira, fazer esses cálculos, tá? Então, eu vou fazer só dessa vez, as próximas vezes eu vou fazer na calculadora, só para você ver como é que pode fazer, ó. 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. 1,1 ao cubo é isso, é 1,1 vezes ele mesmo 3 vezes. Aí eu primeiro faço isso aqui, tá? O aluno tem dificuldade com o número decimal, então, ó, finge que não é decimal, faz 11 vezes 11, que vai dar o quê? 1, 1, 1, 1. Quando você faz a soma disso aqui, dá 121. Aí no final você lembra que isso é decimal. Quantas casas decimais tem? 1, 2. Aí você conta 1, 2 e bota vírgula, tá? 1,21, que ainda falta multiplicar por 1,1. Então vai ficar 1,21 sem vírgula, tá? Para quem tem dificuldade de fazer direitinho, ó. Então faz a mesma coisa que 11 vezes 121. Vai dar 1, 2, 1, 1, 2, 1. Somando fica quanto? 1, 3, 3, 1. Aí no final, lembra que é decimal, ó. Quantas casas decimais em cima? 2, embaixo 1. 2, 1, 3. Aí vai lá embaixo e conta 3. 1, 2, 3, bota vírgula. Então é esse o resultado, 1,331. Então isso aqui vai ficar multiplicado por 1,331, tá? Então, ó, fazendo na calculadora rapidinho, vamos ver quanto é que vai ficar? Então vai ficar 120 vezes 1,331, que é igual a 159,72. Montante 159,72. Tirando de 120, ó, você acha os juros, que é 39,72. É só fazer 159 menos 120, vai dar isso aqui. Ok? Então isso aqui é um exemplo só para você ter uma geral de juro composto, tá? Vamos lá para a próxima, que aí a gente faz o primeiro exercício aí. Lembrando que todas as questões que eu estou trabalhando são 6 Gran Rio, que são as questões que vão cair aí no concurso do Banco do Brasil, tá certo? Então podem esperar que é isso mesmo que vai estar na prova de vocês, viu? Então, ó, gostaria de agradecer vocês aí que estão assistindo o canal, tá? Muito obrigado aí pela audiência de vocês e espero que vocês possam se inscrever no canal. Eu sempre vou estar postando, gente, concurso do Banco do Brasil. Por exemplo, eu vou também postar para o concurso da Petrobras. Petrobras, vocês sabem, eles têm uma política de fazer um concurso a cada 6 meses. Então é um concurso que você pode se planejar para estar entrando na Petrobras, tá certo? E entrar no concurso público, pessoal, é a melhor coisa que existe. Não tem coisa melhor do que você ser funcionário público para ter uma garantia. Eu digo isso por experiência própria mesmo. Então, ó, aqui a gente tem o seguinte, gente. Questão número 1. Ao contratar um empréstimo a ser pago em 4 parcelas, no valor total de R$20.000, junto à instituição financeira, um correntista optou por pagar juros compostos no valor de 2,5% ao mês.
Após a quitação do empréstimo e considerando que não houve a antecipação de pagamentos, o valor dos juros pagos será em reais de... Então vamos lá, ó. Capital, ele está dizendo aí que é de quanto? 20 mil reais, não é? Então vamos escrever aí. Capital, 20 mil reais. 4 parcelas, então tempo 4. Como ele não disse o tempo, vamos subentender que é 4 meses, tá? Por causa da taxa, que está ao mês, 2,5% ao mês. Quando ele não disser, você vai botar de acordo com a taxa. Aí ele quer os juros, então vai ser a mesma coisa que a gente fez no exemplo, gente, para aprender. Ó. A gente acha o montante, subtrai do capital e fica com juros. O montante você vai usar essa fórmula. Ó. Montante é igual ao capital, que é 20 mil. Ok? 1 mais a taxa, que é 2,5%. Isso na forma unitária é 0,25 elevado a 4. Montante vai ser igual a 20 mil vezes 1,025 a quarta, tá? Isso é a mesma coisa disso, ó, 20 mil, tá? Eu uso dessa maneira que você faz um cálculo a menos, 0,25 elevado ao quadrado vezes 1,025 elevado ao quadrado. Porque, ó, multiplicação de potências com a mesma base, conserva a base, soma os expoentes, você volta a ter isso de novo. Então, você pode fazer isso aqui, tá? Então, montante é igual a 20 mil. Aí você tem 1,025 ao quadrado. O que é 1,025 ao quadrado? Vamos fazer aqui, ó. 1,025 vezes 1,025. Isso dá igual a quanto? 1,056. 06, vamos aproximar isso aí para 1,06, tá? Então, ó, pode fazer essa aproximação até na segunda casa decimal sem problema nenhum. Então, 1,06. Como eu já calculei esse, por isso que eu uso esse artifício. Ó. Aqui também já está calculado, 1,06. Aí basta multiplicar isso aí. Fazendo logo a multiplicação direta disso aqui, tá? Para a gente achar o resultado direto, ó. Então aqui vai ficar o quê? 1,06 vezes 1,06, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Pode botar em qualquer ordem, vezes 20 mil. Olha aí o resultado final. 22.472, certo? Então, 22.472. Como ele quer os juros, eu vou tirar o capital, que é 20 mil. Então, isso aqui vai ser o seu juros. Ó. O juros é de quanto? 2.472. O mais próximo disso vai ser letra E, tá bom? Então, vamos confirmar aí com o senhor Bombinha se isso aí está correto. Diz aí, Bombinha. A gente acertou? Olha aí. Então, é isso mesmo, tá bom? Então, gente, vamos lá para a questão número 2. Um capital de R$ 1.600 é aplicada a taxa mensal de 5% em regime de juro composto. Após um período de 2 meses, a quantidade correspondente aos juros resultantes dessa aplicação será em reais igual a... Então, outra questão que ele também quer os juros, né? Então é boa até para vocês darem uma treinada, que a coisa dá uma pausa, para aí, dá um stop aí no vídeo e tenta fazer sozinho, depois você vê a solução, tá? Se não entender, volta de novo. Então, bora lá. Aí a gente tem o seguinte, ó. Um capital de R$ 1.600, só vai escrevendo, ó. R$ 1.600, a taxa de 5%, taxa 5%, em regime de juro composto, então está informando qual regime, né? Após um período de 2 meses, tempo 2 meses, a quantia correspondente ao juros dessa aplicação será, então qual vai ser os juros? Como é que é, gente? Isso mesmo. Faz o montante, é igual ao capital, vezes fator de correção, que é quem? 1, mais a taxa, que é 5% na forma unitária, né? Fica desse jeito. E o tempo é 2, ó, ok? O montante vai ser igual a 1.600. 1,05 ao quadrado é igual a quanto, gente? 1,05 ao quadrado. É só fazer 1,05. Fazer aqui de uma forma aqui para vocês perceberem como é que pode ser feito isso, ó. Deixa eu apagar aqui. Existem várias formas da gente calcular. Gente. Conforme a gente vai treinando, a gente vai achando a maneira que a gente tem mais segurança, né? Então, ó, vai ser 1,05 ao quadrado. Você pode fazer assim. Você pode, deixa eu botar aqui, 1,05 ao quadrado é o número, né?
montante vai ser igual a 1.600. Calculo o quadrado do último, que é quem? 25? 5 vezes 5, 25. E o que restou, não é 10? Qual o número que vem depois do 10? Não, 11? 10 vezes 11 dá quanto? 110. Aí eu tenho quantas casas decimais? 2, sendo que é multiplicada por 2, fica 4. Então, 1, 2, 3, 4. Tá aí, tá bom? Então, esse aí vai ser o número, tá? 1,1025 vezes 1.600. Isso vai dar o resultado final do montante, ó. Deixa eu fazer aqui. Então, vai ser igual a 1.600 vezes 1,1025. Montante 1.764. Montante 1.764. Menos o capital me dá os juros. Então, os juros vai ser quanto? 164. Resposta, letra C de coração. Tá bom? Então, vamos lá. E aí, bombinha? Tá certo? Vamos ver? Tá certo, né? Então, vamos lá para a próxima questão. Questão 3. Um capital C0 é submetido ao regime de juro composto, com taxas de juros de 10% ao mês. Um mês após o início da aplicação, todo o montante C1 dessa aplicação é reinvestido à taxa simples de 5% ao mês, durante um período de 4 meses, de modo que o montante ao final desse novo período é C2. Se o valor de C1 é 550, a diferença entre C2 e C0 menos C0 vale em reais. Eu acho que em geral o aluno acha difícil essa questão aí, né? É uma questão que parece ser toda enrolada, mas é uma questão fácil, viu, gente? Olha só, na verdade ele usa o termo juro composto aí sem necessidade, tá? Vocês viram lá no início, ó, deixa eu voltar aqui, que para o primeiro mês, na explicação, ó, para o primeiro mês, juro simples e composto tem o mesmo valor. Sempre isso vai ocorrer, eu falei para vocês, tá? Então, um mês, se for só um mês, tanto faz você usar essa fórmula, que é a fórmula do juro simples, tá? Como essa fórmula, que é a fórmula do juro composto. Para um mês, a resposta vai ser a mesma, não vai ter diferença não, tá bom? Como ele disse que inicialmente é um mês só, então vamos ver como é que vai ficar. Ó, primeiro, vamos botar os dados, né? Ele disse que inicialmente tem um capital C0. Então vamos lá. Capital C0, né? Com taxa de 10%. Então, taxa 10%. Um mês após o início da aplicação, todo o montante C1 dessa aplicação é reinvestido à taxa de 5% ao mês. Então, depois de um mês, todo o montante C1, então ele diz aqui que o montante disso, o nome é C1, é reinvestido, né, a taxa de 5% ao mês. Então, ó, ele vai fazer uma nova aplicação agora. Então, vai ser um novo capital, que vai ser esse montante aqui que ele está chamando de C1. Montante C1. Essa aplicação é reinvestida a taxa de 5% ao mês. Taxa 5% ao mês. Durante um período de 4 meses. Então, ó, tempo 4 meses. De modo que o montante ao final desse novo período é C2. Então aqui dá um novo montante que agora ele está chamando de C2. Se o valor de C1 é 550, ó, aqui, ó, ele deu o valor de C1, gente. Ele deu esse valor, 550. A diferença é C2 menos C0. Então o que é isso? C2 menos C0. Quem é? Acabou-se. Olhando isso aqui, ó, você tem um resumo, um extrato aí do enunciado. Tá? Você precisa disso aqui para fazer a prova. Então, tem que saber, tem que conseguir fazer essa síntese aí, ó. Então aqui o que a gente vai fazer, gente? Esse resumão, né? Ó, eu quero saber inicialmente quem vai ser, eu posso encontrar quem vai ser o capital inicial, tá? Porque eu não tenho um montante aqui. Então vamos achar o capital inicial primeiro, ó. Como é que eu posso fazer para achar o capital inicial? Montante, que é quanto? 550. Eu vou aplicar a fórmula juro simples, mas pode usar juro composto, tanto faz, tá? Vamos usar juro composto mesmo, porque ele diz, ó, que inicialmente o regime é de juro composto. Mas se fosse simples dava certo também, tá? Porque é só para um mês, ó. Ele disse que passou o quê? Com taxas de... ele bota aqui, ó, um mês após, então só tem um mês aqui de investimento. Então fica R$550, montante, é igual a capital
no capital que eu quero achar, né? Então vou chamar C0. 1 mais a taxa que ele disse que é 10%, 10% é 0,1, vezes elevado ao tempo, né? Juro composto elevado, que é 1. Então vai ficar 550, é igual ao que eu quero achar, que é o capital 0. 1 mais 0,1 dá quanto? 1,1. Está multiplicando, passa dividindo, né? Então vai ficar 550 dividido por 1,1, que é igual ao capital inicial. O capital inicial vai ser R$500, ó. Então já achei quem é C0. Já achei C0 aqui, ó, R$500, tá? Sabendo quem é C0, agora eu vou achar quem é C2. E dá para achar fácil, porque ele deu o valor de C1, né? Então, ó, C2, que é o montante ali. Ele disse que o segundo aplicação é taxa simples, então é juros simples aqui, tá? Então vai ficar montante é igual a C1, que é 550, 1 mais a taxa, que agora é 5%, 0,05, vezes o tempo agora que é 1, tá? O tempo agora que é 4. O tempo ficou multiplicando porque essa taxa agora é simples. A primeira, ó, era sobre juro composto, mas depois ele disse que na segunda parte ele fez uma aplicação a juros simples. Então, ó, o montante vai ser igual a 550. 1 mais 4 vezes 0,05 vai dar 0,2. Se você fizer esse cálculo aqui, dá 0,2. Vou fazer aqui para você ver. 4 vezes 0,05. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 0, 0, 2. 4 vezes 0, 0. Quantas casas decimais? 2. Aí eu conto e boto. Então, ó, 0,20 e 0,2, pessoal, é a mesma coisa, tá? Então eu uso 0,2 para escrever menos. 0,2 mais 1 dá 1,2. Montante é 550 vezes 1,2. Cada casa decimal que você tirar aqui na multiplicação, você pode cancelar um zero daqui. Montante, ó, para quem não gosta de vírgula, é igual a 55 vezes 12. Tá? Se você fizer esse cálculo, sabe quanto é que isso aí vai dar? Vai ser igual a 10 vezes 550, 10 vezes 55 dá 550. 550 mais 110 dá igual a 660. Então esse aqui é o montante 2. Na verdade, é o montante que é igual ao capital 2. Então, capital 2, 660. Capital 0. Qual é o valor do capital 0? 500. Como ele quer um menos o outro, a resposta vai ser o quê? 160. Tá bom? Então, nota, gente, que a gente faz o cálculo, mas a gente tem que saber o que ele quer. A gente tem que saber o que ele quer, tá? No final. Porque às vezes a gente faz os cálculos todos, mas não percebe o que o enunciado quer. Então, como eu costumo falar para meus alunos, que uma das coisas mais importantes na matemática é uma matéria de português, que é a interpretação de texto. É conseguir interpretar. E para você ter uma boa interpretação, é só lendo mesmo, tá certo, gente? Fazendo várias questões que você começa a pegar a prática aí, tá bom? Então vamos lá para a próxima. Questão 4. Foi contratado um empréstimo... Opa! Nem pedi pro Bombinha confirmar, né, gente? Vai que tá errado aí, o Bombinha que sabe aqui das coisas. Deixa eu voltar aqui rapidinho. E aí, Bombinha? É isso mesmo? Opa, tá certo, né? Letra E. Então vamos passar agora, ó. Foi contratado um empréstimo no valor de 10 mil a ser pago em 3 parcelas, incididos juros compostos. O valor total pago foi de R$ 10.385. A taxa mensal de juros foi de... E, gente, essa é uma questão dificílima. Eu vou mostrar de uma maneira aqui, que é uma maneira que a gente consegue fazer essas questões. Eu sei que não está correto, gente, mas é a forma que a gente faz, tá bom? Para facilitar a vida de vocês. Então, ó, aqui como é que a gente vai fazer isso? Da mesma maneira, botando primeiro os valores, ó, capital é quanto? 10 mil, tá? O montante que ele dá, que é 10.385. Nota que a diferença do capital para o montante é pequena, visto o valor total. É só de R$ 385. Sempre que essa diferença for pequena, tá, do capital em geral para o montante, que no caso aí é só de 385 unidades, você vai poder usar essa técnica aqui que eu vou mostrar, tá? Então, ó, ele estava informando o quê? A ser pago em 3 parcelas, então o tempo é 3, e aí ele quer a taxa mensal de juros. Quem vai ser a taxa mensal de juros, ok? Joga na fórmula normalmente, tá? Então, ó, montante 10.385
é igual ao capital, que é 10.000. 1 mais a taxa que ele quer saber, o tempo que é 3. Tudo normal até agora, né? Sendo que eu não quero achar o i, na matemática, tudo que você quer achar, você tem que deixar sozinho, tá? É igual na vida. Digamos que 3 pessoas subam numa balança, tá certo? Então, ó, a soma dos 3 dá 200 quilos, o peso dos 3. Mas se eu quiser saber só o peso de uma pessoa, o que eu tenho que fazer? Tenho que deixar a pessoa sozinha. A mesma coisa aqui na matemática. Eu quero saber o valor da taxa, que é i. Então, eu tenho que deixar i sozinho. Então, tudo que está aqui eu vou passar para o outro lado. Esse 10.000 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Fica 10.385 dividido por 10.000. Que é igual a quem? 1 mais i elevado a 3. Gente, cada zero é uma vírgula que eu passo para a esquerda, tá? Então, ó, 4 zeros, vou passar 1, 2, 3, 4. Isso aqui vai ficar 1,0385, que é igual a 1 mais a taxa elevada a 3. É potência, passa para o outro lado na forma de raiz. Então, vai ficar raiz cúbica de 1,0385, que é igual a 1 mais a taxa. E é aqui que começa o problema. Professor, quem é que sabe tirar essa raiz aqui? Só calculadora, tá bom? É a única coisa que consegue tirar essas raízes aqui, tá? Só calculadora. Então, o que a gente vai fazer aí? E a gente não vai poder usar calculadora na prova. Bem, como eu falei para vocês, quando a diferença entre o capital e o montante for pequena, você pode usar a seguinte estratégia, olha só. Ele não botou que o tempo é 3 meses. Em vez de usar 3 meses, você pode usar um trimestre, tá bom? Então, aqui vai ficar o quê? 1,0385 é igual a 1 mais i, deixa eu apagar aqui. Então, vai ficar igual a 1 mais i, sendo que agora está elevado a 1. Elevado a 1 não precisa botar nada em cima, né? Eu sei que tudo está elevado a 1, porque eu passei para um trimestre. Esse 1 está positivo, passa para o outro lado negativo. Vai ficar assim. Menos 1. Pronto, o i ficou sozinho. Então, a taxa em um trimestre é essa. Ó. Isso é a taxa em um trimestre. Mas um trimestre não tem 3 meses? Como é que eu vou fazer para descobrir a taxa de um mês? Vou dividir por 3. Lembre-se, isso aqui só existe quando a diferença entre capital e montante for pequena e o número de parcelas também for pequeno. No máximo 3, 4 parcelas, 5 assim se arrastando, tá? Porque os valores vão ser tão próximos que você pode usar isso aqui. Depois eu mostro como é que vocês fazem para transformar realmente taxa simples em taxa composta, tá certo? Na verdade, fazer aí a relação entre as taxas, tá? Então, ó, fazendo isso você vai achar qual é a taxa. Então vamos pegar aqui, vai ficar 0,0385 dividido por 3. Ó, vai dar 0,0283. 0,012,8, né? Aproximando aí 0,013. Então, 0,013. Sendo que isso aqui é taxa unitária. Para passar para percentual é só andar com a vírgula 2 vezes para cá. Ó. Então, vai ficar quanto? 1,3%. Gente, isso aqui é uma questão dificílima. Dificílima, tá? Quando o aluno chega aqui, ó, empanca. Então, essa aqui é aquelas questões que o aluno tem que saber a mais do que a concorrência, tá? Tem que saber mais do que a concorrência. Porque caindo, você acerta a concorrência toda ela, tá bom? Então, vamos lá para a próxima questão. Só confirmar aqui com o bombinha se tá certo mesmo. Vamos lá. Tá aí, letra A. E agora a questão 5. João tomou um empréstimo de R$900 a juros compostos de 10% ao mês. 2 meses depois, João pagou R$600 e, 1 mês após esse pagamento, liquidou o empréstimo. O valor desse último pagamento foi em reais aproximadamente. Então, bora lá. Ó. Bem devagarzinho, no passo a passo. Ele coloca aí que o empréstimo foi de R$900. Então, pegar aqui os R$900, ó, capital. R$900. Juros compostos e taxa, então o juro é composto, tá? Taxa 10% ao mês, ok? 2 meses depois, João pagou R$600. Então, teve esse pagamento aqui, ó. 2 meses depois, pagamento mais 2 meses. Isso aqui é só para me lembrar, é o meu resumo, para mim não ter que estar lendo o enunciado. Pagamento mais 2 meses.
R$600. E um mês após esse pagamento, liquidou o empréstimo. Então, depois de um mês que ele pagou isso aqui, no outro mês ele liquidou. Então, depois de um mês, liquidar é saldar, acabar a dívida, tá certo? Liquidou, tá certo? Então, ó, liquidou o empréstimo. O valor desse último pagamento foi em reais aproximadamente. Então, ele quer saber valor do último pagamento. Valor do último pagamento. Ok? Muito bem. Então, bora lá. Qual vai ser o valor do último pagamento? Primeiro, eu vou ver aqui, ó, vou separar esse pagamento assim. Vamos dizer aqui que é o seguinte. Ele comprou uma coisa aqui, passou um mês, passou 2 meses aqui, ele pagou R$600. Então, ó, ele pagou R$600 aqui. Aí no outro mês, ele liquidou a dívida. Aqui ele liquidou. Ok? Aí qual vai ser esse valor? Então, ó, nota que o que ele comprou aqui rendeu 2 meses de juros. Então vamos ver em quanto a dívida estava nesse momento, certo? Qual é a dívida nesse momento aqui? É só calcular o juro composto para 2 meses, né? Então vamos lá. Montante, que é o juros total, na verdade a dívida total, é igual ao capital, que é quanto? R$900. 1 mais a taxa, que é 10%, como é 2 meses, elevado a 2. Montante é 900. Aqui vai ficar 1 mais 0,1, que dá 1,1 elevado a 2. Montante vai ser 900 vezes 1,21. 2 zeros aqui, tiro 2 casas decimais aqui. Montante é 9 vezes 1,21. Ó, isso aqui vai ficar igual a quanto? Fazer aqui na calculadora para a gente não perder muito tempo. 9 vezes 1,20. Desculpa. Aqui vai ser 9 vezes 121, que dá 1089, ok? Então, ó, 1089 vai ser até aqui, tá? 1089, essa era a dívida. Sendo que ele pagou 600 nesse ponto, tá? Se ele pagou 600, quanto é que ele vai ter que pagar ainda? Que falta quanto aqui? Vai restar quanto da dívida? 489. Isso é o que resta da dívida. Chegou a dívida aqui de 1089, ele pagou os 600 e restou 489, que vai correr juros de um mês, ó. Corre juros de um mês. Como é juros de só um mês, você pode usar a fórmula de simples ou composto, tá? Então eu vou calcular aí 10% de 489. Então vamos ver o montante aqui, ó. Montante que vai ser o que ele vai pagar, ó. Muita gente já marcaria a letra D, porque viu 489, aí se espanta, se emociona, não sei. Então já marcaria a letra D. Mas ele quer quanto vai quitar aqui, ó, um mês depois, então ainda vai correr juros. Então o montante vai ser o capital, que agora é esse, o valor que corre juros, 489. 1 mais a taxa, que é 10%, então 1,1, elevado ao tempo, que é só 1. Pode ser simples ou composto, tanto faz, gente. Então o montante é 489 vezes 1,1. O montante que ele vai pagar, isso aqui vai ficar, sabe quanto, gente? R$538. Fazer aqui só para confirmar, ó. 489 vezes 1,1, olha aí o valor. 537,9 é 538, tá? Então a resposta, letra E. Pessoal, então, ó, essas questões são excelentes para a prova de vocês, tá? Então estude com carinho essas questões, porque provavelmente, se você tiver seguro para o exercício delas, a prova você vai fazer seguro a parte de matemática, tá bom? Então dá uma olhadinha, se não entendeu, volta ao vídeo, tá? Então foi um prazer muito grande estar com vocês mais essa vez e espero que vocês possam aí curtir, achar legal. Quem puder divulga aí meu trabalho, tá certo, pessoal? Porque para mim isso aí é motivo de grande satisfação, que me faz muito feliz estar fazendo isso aqui para vocês, tá bom? Então muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser.